Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Propulsor Empresarial Podcast. E hoje um dia maravilhoso que eu tenho a honra, a alegria de ter comigo um convidado que é muito mais que um profissional referência, é um grande amigo. E esse grande amigo é alguém que é altamente engajado no comércio, na segurança e em várias causas que contribuem com a comunidade gaúcha. Um defensor do varejo que hoje trará elementos fundamentais, dicas, provocações para ajudar todos aqueles que querem crescer. Meu nome é Evandro Pérsico, sou palestrante, consultor empresarial, sou mentor de vendas e mentor de líderes. E hoje é um dia diferente, até porque a pessoa que está conosco nada mais é do que um dos nossos apoiadores. Então, agradecendo a ele que acredita no projeto e aos demais, iniciaremos então agradecendo os nossos apoiadores. Vamos lá. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos do bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Agora sim, essa é boa. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, sala de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro para muito além do agora. E Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing. Serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado. Estamos falando, então, de Carlos Adriano Morari, mais conhecido como Caio. Alguém sabe que você é Carlos Adriano? Não. Não, nem minha família. Então, Carlos Adriano Morari, o Caio, empresário do ramo varejista, formado em Ciências Contábeis e fundador da loja Ponto Moderno. Foi presidente da CDL de Garibaldi entre os anos de 2007 e 2020. No mesmo período, ocupou o cargo de vice-presidente de comércio da SIC de Garibaldi. Atualmente ocupa a presidência do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Garibaldi, o CONSEPRO, e também preside a Federação dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o FECONSEPRO RS. Além de ser o melhor zagueiro central que eu já enfrentei na minha carreira de jogador. E a provocação é, Caio, o varejo ainda vive. Seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial. Boa noite, Evandro. Boa noite às pessoas que estão acompanhando o programa, a equipe de apoio aqui. É um dia muito especial, é uma noite diferente, porque acho que hoje é um dia de... sempre que a gente faz alguma coisa pela primeira vez, né, é um dia especial. Então, é a minha primeira vez, né, no Propulsor Empresarial, programa que a gente apoia e a gente sabe que vai ajudar muitas pessoas, é o que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para aprender e para ajudar também, e eu espero que as pessoas que assistam agora ou que vejam depois tirem alguma coisa legal e levem para os seus negócios. Com certeza. É o lema, né, do nosso propósito, é contribuir com quem quer crescer. Exatamente. Como a gente acredita que tem muita gente que quer crescer, a gente contribui, né, Caio? Exatamente. Mas aqui eu quero saber da provocação. O varejo ainda vive? O varejo ainda vive e sempre viverá. Ah, agora! Muito bem, muito bem. Sempre que a gente falasse anteriormente, né? Eu defendo o nosso varejo, o varejo local, regional. Eu acho que é peça fundamental no ciclo da cadeia industrial produtiva, né? É a ponta do iceberg, né? Tem a produção e ela vem para o varejo, e o varejo que faz toda essa movimentação até chegar na mesa das pessoas, até chegar na casa das pessoas. Então, o varejo sempre vai existir de modo diferente, já passou por muitas transformações, passará por muitas mais,
Eu costumo dizer que eu cheguei a ser balconista, e não que eu sou velho, né? Até tu falasse que tem mais de 20 anos de experiência, mas aí eu vou ter que corrigir, são mais de 30 anos. É mais de 30? Mas é que eu comecei verdade. cedo, não que eu sou velho. Né? Ah, claro, Comecei com 13 anos no comércio. Eu achei que tu ia dizer que tu começou com 4, Não, né? Porque não, já que, né, é um jovem rapaz, então, embora que os teus cabelos brancos te denunciam, denunciei, cara. né? Mas a gente começou cedo no comércio, foi a profissão que eu escolhi para conquistar minhas coisas, meu objetivo de vida. Me formei em 2009 em Ciências Contábeis, nunca trabalhei na área, mas levo até hoje os ensinamentos da profissão para aquilo que eu faço atualmente, né? Hoje, para o comércio poder existir, a indústria, negócio nenhum existe sem organização. Acho que é peça fundamental, né? Tivemos no passado aqueles comércios antigos, onde as pessoas começavam e terminavam a sua vida comercial do mesmo jeito, a mesma cor, mesmo ambiente de loja, mesmo balcão. E isso, com o passar dos anos, foi mudando, né? E hoje é cada vez mais rápido. Existem coisas que estão entrando no dia a dia, já são realidade, né? A IA, tanto na indústria quanto no comércio, ela está inserida. E quem sair na frente, com certeza, vai sair na frente, né? A gente entrou para essa era tecnológica meio que no empurrão com a pandemia. Inclusive, a gente fez até um programa falando sobre isso, né? Verdade. Foi aquele momento que a gente não sabia o que ia acontecer, de que forma que o comércio ia sobreviver, né? E passamos por isso. E algumas coisas que foram feitas na correria, digamos assim, divulgação, redes sociais, internet, venda online, muitas estão até hoje melhoradas. Então, não vai mais voltar atrás. Por isso que, às vezes, tem essa provocação, né? Alguns palestrantes, alguns estudiosos dizem, não, o comércio físico não vai mais existir. Não, eu defendo de unhas e dentes, o comércio sempre vai existir, mas com ferramentas diferentes, de formas diferentes. Eu tive a oportunidade, no ano passado, se não me engano, de estar num encontro, num bate-papo com o Neco Argenta, do grupo da Rede Sim, né? Empresa que fatura quase 20 bilhões por ano. E qual o questionamento? Mas está entrando os carros elétricos agora, né? O que vai acontecer com os postos de gasolina? Ninguém mais vai abastecer, aquela coisa. Ele disse, eu sou comerciante, alguma coisa eu vou vender. Ou um produto, ou um serviço eu vou estar vendendo. Certo. E hoje eles vendem praticamente 500 mil águas por mês. Águas minerais, né? Caramba. Então, cálculo fácil, né? A marca deles aí vende a R$5 uma água, devem pagar 50 centavos, 70 centavos. Ok. Já dá para saber que... Né? É algo rentável. É rentável. Eles são os maiores vendedores de Nescafé do Brasil, máquina de café. Caramba. Vendem milhares de pães de queijo por dia, por mês. Né? Então, eles melhoraram as conveniências. Hoje, nós temos muitas pessoas trabalhando na estrada, representantes comerciais, pessoas que estão aí e querem um ambiente para poder trabalhar. Vai na loja de conveniência, tem um ar-condicionado, tem uma internet que funciona, tem um cafezinho, tem uma água. Então, eu levei isso para mim. Eu falei, a gente sempre vai vender alguma coisa. Nós que somos comerciantes, a gente gosta da venda. Né? Eu, nessa minha trajetória toda de negócios, eu tive a oportunidade de conhecer muitas grandes empresas de indústria, fabricantes de móveis gigantes, médios, pequenos, né? Mas eu vou te dizer que eu tenho tempo para ficar dentro da indústria. Entendi. Eu cheguei, toda vez que eu entro na indústria, eu digo assim, não, eu não sou para a indústria. Meu negócio é estar lá conversando com as pessoas, batendo um papo, resolvendo situações. Então, eu criei isso dentro de mim. Eu acho que por ter começado bastante cedo também nesse meio comercial, a gente vai gostando, aprendendo a gostar, né? E foi assim que eu consegui constituir as coisas que eu tive até hoje, trabalhando bastante, né? E no comércio, né? Então, eu defendo o comércio local. A gente evoluiu bastante nos últimos anos, dei muito a evoluir. Certo. Né? Dizem que... Até tem uma frase que eu trouxe para não esquecer aqui, tá? Vai lá. Dizem que não existe lugar mais desconfortável que a liderança. Né? Então, quem falou isso foi Caio Camargo, que é um palestrante também. Perfeito. E realmente, né? Eu acho que quando a gente está na liderança, a gente tem que estar ciente de que alguém está melhor do que nós, ou está encostando em nós. Então, a vida é um aprendizado, o trabalho é um aprendizado, o mundo dos negócios é um aprendizado diário. Digo também que, às vezes, nem sempre a gente acerta, né? Eu acho que não tem negócio que a gente acerta 100%, mas o objetivo é sempre esse, né? Acertar mais do que errar. E a gente vai buscando caminhos e formas de entrar nesse mundo e melhorar e acompanhar o que vem acontecendo de novidades, né?
eu acho que a gente quase poderia encerrar já, porque as sacadas que tu já coloca de cara, muito legal. Eu gostaria só de pegar algo que me chamou muita atenção, que a gente gosta de vender. Eu também, não tem como não ser, trabalho com isso. E ontem eu estava com o pessoal de um trabalho, falávamos antes de entrar no ar, né? De um trabalho promovido lá pelo Josué Davizzi, chama DNA Empresarial, onde ele pegou empresários jovens, ensinou algumas coisas da vida empresarial e eu fui convidado para participar com a provocação das vendas. E surgiu uma fala, eu até não lembro se foi do Josué ou de alguns dos participantes, disse mais ou menos assim: eu entendi que eu preciso vender. Então, a grande sacada é, ou você vende gostando, ou você vende mesmo sem estar gostando. E, cara, olha só que legal. A gente para olhar, você citou um exemplo maravilhoso da rede dos postos, que olhou para algo muito além dos combustíveis. E se eu disser para ti que o varejo antigo ainda vive, aí talvez a gente esteja sendo desonesto com quem nos escuta, com quem nos vê. Agora, o novo varejo, e aqui eu preparei uma colocação até para aumentar a nossa provocação. Quem só vende produto, vende commodity. Exatamente. Se não tiver um serviço de qualidade junto, né, Caio, estão fadados a morrer. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. Cada vez mais tem que entregar algo além do produto. Não, e tu me permite cometer aqui uma inconfidência? Quando você chegou, você me contava da agilidade que teve que ter para fechar um negócio de tarde. Exatamente. Que a pessoa comprou de ti, em meia hora já estava recebendo o produto em casa. Isso. E aí, então, querendo ou não querendo, escuto muita gente reclamando da tal da internet, porque não sei, mas o que eu posso fazer para vender? Apesar de existir essa concorrência. Eu levo para mim assim, né, Evandro? Eu falei que eu fui balconista, né? Eu também fui comecei balconista. naquela época, a gente atendia atrás do balcão. Sim. Então, procurava o preço do produto num livro. Ficava folheando o livro. Passava fax de pedido. Fazia nota fiscal, o pedido manual. Então, digamos que em questão de uns 10, 15 anos atrás, isso foi extinto. Né? Uhum. E agora, com essa nova era tecnológica, não vai ser 15 anos que tudo vai mudar de novo. Né? Então, com a IA vai dar um tombo muito gigante e vai acelerar muito esse processo. Então, a gente tem que estar ligado, porque o que acontece? Não adianta brigar com a internet, né? Não, a gente ouve isso diariamente e é uma das nossas fugas de negócio é a internet. Porque hoje o pessoal tem esse costume. Tu tá sentado, tu não tem horário para fazer compra. Eu fui numa palestra que o palestrante fez uma provocação nesse sentido. Vocês ainda têm horário de funcionamento? A internet não tem. E eu levei isso para mim, né? Olha, realmente, tu resolve comprar um produto à meia-noite, 1h, 7 da manhã, tu não precisa esperar a loja abrir. É isso aí. Tu compra, tu pesquisa a hora que tu quiser. E aí teve uma outra fonte de pesquisa que dizem que 59% das pessoas já pesquisam o produto antes de comprar. Então, dificilmente a pessoa vai comprar um produto sem antes entender o produto, ver quais as opções que tem, para ver se e vai buscar o produto que se adapta naquilo que ela quer. Conforto, qualidade, preço, né? Ou seja, o balconista que era o dono da informação, hoje ele não é mais. Já não é mais, há muito tempo. Até porque o consumidor, quando vai comprar um produto, normalmente ele tem mais conhecimento do produto que o próprio vendedor. Exatamente, porque ele aprofunda pelo interesse que ele tem. Exatamente. E isso é para carro, isso é para celular, isso é para móveis, isso é para tudo. Né? Sim. Porque quando tu está disposto a investir um valor num produto, tu vai pesquisar sobre. Tu vai querer comprar o melhor produto que atenda a tua necessidade pelo melhor preço. Legal. Né? Então, hoje também na loja física tem que saber ouvir o que o cliente está falando, oferecer algo a mais. Eu vou contar uma história também, porque eu acho que a gente tem que relacionar o dia a dia, né? Isso aí. Eu digo que quando a gente fala daquilo que a gente faz e daquilo que a gente trabalha, se torna um pouco mais fácil. Não é que falar no microfone seja fácil, né? Porque a gente sempre fica um pouco, né? Ok, te entendo perfeitamente, fica tranquilo. Mas eu acho que falar daquilo que a gente tem... como é que posso dizer assim? A gente conhece aquilo que a gente entende, aquilo que a gente faz todo dia, se torna um pouco mais fácil. Que é rotina, né? Rotina do que a gente faz.
Tive uma situação há um tempo atrás de um cliente chegar na loja e ele queria que eu fosse na casa dele, no apartamento, para sugerir mesa, cadeira, o tamanho do sofá, aquela coisa toda, um apartamento num prédio que era um pouco mais antigo, mas um apartamento grande. E aí eu cheguei, olhei o apartamento, medi a mesa, trocamos ideia, quadro, tapete, aquela coisa toda. Aqui um roupeiro para o quarto de visitas e tal. E aí eu saí do apartamento dele e eu liguei para ele. Eu falei, amigo, é o seguinte, por que tu não troca o piso laminado do teu apartamento, que era o antigo Decorflex, né? Antes de colocar os móveis. Porque eu acho que o teu apartamento vai dar... Ele tinha pintado o apartamento, já tinha feito melhorias, né? Estava bonito, mas ele não estava cara, como... o teu apartamento vai dar outra cara. Vai ser um apartamento novo, zerado. Tu vai colocar o piso novo, vai mudar todo o teu apartamento. E faz isso antes de colocar os móveis. Porque senão tu vai ter que mexer todos os móveis depois. Mas e quanto vai dar isso? Eu lembro que eu calculei na época e tal, dava uns 7 mil reais. Você vendia... Na época eu vendia acabamentos também, né? Legal. E aí sugeri isso para ele e aí depois, até hoje, quando a gente se encontra, né? Bom, ficou lindo, né? Porque mudou totalmente o apartamento e até hoje ele me diz, cara, se tu não tivesse despertado aquele dia e nos falado... troquei ideia com a minha esposa, na hora ela concordou, até ele brinca comigo, né? Mas essa mulher nem queria gastar mais, né? E aqui deixa adendo, né? Graças às mulheres, o Ponto Moderno vive. Eu sou testemunha porque quando o Caio me vem entrando no Ponto Moderno, que eu tô sozinho, ele franze a testa. Quando tem a Cíntia junto, ele comemora. Hoje eu vou vender. Graças às mulheres, inclusive quando que vem o casal, eu digo, senta ali próximo ao caixa que a tua parte não chegou ainda. Mas então legal. É uma situação que eu sugeri, eu não quis empurrar um produto. Claro. E isso mudou muito também. Antigamente, o consumidor ele tinha aquela visão que o vendedor queria empurrar algum produto. Ele quer me empurrar. E eu acho que tu passar para o teu cliente que tu quer sugerir uma melhoria e não empurrar um produto, tu acaba ganhando o cliente e o amigo, né? Sim. E o objetivo é esse, porque eu digo sempre o seguinte, a gente está numa cidade pequena. Claro que a gente, hoje, graças às mídias sociais, às redes sociais, a gente consegue trabalhar Bento Gonçalves, Boa Vista, Coronel Pilar, Carlos Barbosa. Tu consegue abranger uma área maior, às vezes até Porto Alegre, outros lugares Caxias também. do Sul. Caxias do Sul, na nossa micro-região, litoral. Então, com essa ferramenta, que em vez de a gente brigar contra ela, a gente tem que trabalhar juntos e tentar tirar o que ela nos oferece. Perfeitamente. Né? Viva os podcasts. Viva os podcasts, porque na verdade é isso também, isso né? Aí. É uma forma, tu tem que usar essa ferramenta para se beneficiar. Né? Porque não vai mais voltar atrás, a gente não vai mais ter... A internet veio e vai ficar. Então, ela está aí. E nas novas gerações, mais ainda. A gente vê isso pelos bancos, né? O banco tinha 10 caixas. Hoje só tem o caixa eletrônico e poucos vão para o caixa eletrônico. Faz tudo pelo aplicativo do celular. Pelo aplicativo do celular, é isso aí. Então, eu acho que o comércio físico, sim, ele vai continuar. Falamos sobre isso. Por esse relacionamento, por essa relação de confiança, né? Que tem que existir. Né? Tem que tirar a imagem do vendedor, empurrador de produto. Isso aí. Mas sabe que tu coloca uma provocação importante aqui, porque se o nível de conhecimento do consumidor está maior, a responsabilidade da pessoa que é responsável pela venda de aumentar o seu conhecimento de produto inclusive de maneira de conduzir a venda, ela aumenta muito mais. Muito mais. A responsabilidade é cada vez maior e o desafio é cada vez maior. Mas isso é bom porque tu acaba valorizando essa profissão. Sim. Porque eu sou do tempo que o pessoal dizia assim, não, eu vou trabalhar um período aqui no comércio, depois eu vou fugir para outra coisa. E hoje não, hoje tu consegue prosperar no comércio em função desse conhecimento que é preciso ter. Sim, porque assim, hoje a nossa vida é feita de negócios, né? Tu tem negócios na família, tu tem negócios no trabalho, tu tem negócio nas entidades, tu tem negócio na rua, tu está sempre negociando. E essa relação de negócio ela tem que ser satisfatória para todos. Então, tu tem que estar sempre se adaptando, se moldando. Eu não posso estar sempre aqui, mas eu vou fazer o meu possível para estar aqui. Sim. E uma questão que eu percebo também, né, é que as pessoas têm que querer, né? Eu vim do processo onde com 13 anos eu já sabia o que eu queria. Então, passei por todos os setores daquele comércio. Desde a entrega, desde o office boy, ir para os bancos. Com 14, 15 anos, na época, tinha que ir para os bancos com um monte de dinheiro e cheque para fazer depósito. Então, olha a responsabilidade em cima de uma criança de 14 anos. E tinha que ter essa responsabilidade, né? Ruim não, porque eu adquiri essa responsabilidade desde lá.
Então, eu acho que as pessoas têm que querer ter responsabilidades, têm que enfrentar os medos, têm que se desafiar, né? E o comércio a indústria, tu ter um negócio hoje é desafio. Vamos colocar o serviço nesse jogo que também é desafiador. É um jogo... Eu te juro que é. É desafiador para todos, né? Para todo mundo. Eu sempre digo, independente mundo. do segmento, Isso aí. né? Depois que tu adquire um CNPJ, que o teu sonho é ter um CNPJ, né? Tu acaba esquecendo o teu CPF. Sim. Né? E tu coloca todo o teu sonho, todas as tuas fichas, tu aposta nisso. E eu apostei muito na Ponto Moderno. Sim. Né? Tipo, eu estava nessa nessa rede de lojas, e então eu passei por todos os segmentos daquela empresa, e eu dizia, eu vou chegar lá. E aí eu cheguei até a gerência, que era o teto máximo que eu podia chegar. Né? Mas quando vinham os diretores, eu olhava para o diretor, eu olhava o que ele fazia, a forma que ele se comportava, e dizia, um dia eu vou ser que nesse cara aí. Né? Olhava ele com o celular Isso. Olhava aquele baita Motorolão, assim, um dia eu vou ter um celular desse. Aqueles que ficavam presos na cinta. Na cinta. Aquele baita celular na cintura, assim, um dia eu vou ter um celular desses, né? E eu cara, nós estamos muito velho, cara. A gente tá lembrando os Motorola. Só 1980 é tão pouco tempo, né, Evandro? É por isso que eu digo assim, ó, é meio preocupante, porque com a IA e com toda essa tecnologia, daqui a pouco aquilo que a gente tá falando hoje, os caras vão rir de nós daqui 10 anos. Olha o que esses caras estão falando. Os caras estão falando o quê, né? É. Então, a velocidade que as coisas acontecem são muito rápidas, né? Isso na indústria está assim também, né? Com tecnologia. Eu estava falando também com a indústria, tive a oportunidade agora em abril de ir para a Feira de Milão, maior feira de móveis do mundo, né? Que legal. E lá a gente teve um network com muitas empresas, que o Sebrae reuniu várias empresas de segmentos diferentes, desde arquitetas a donos de indústria, a comerciantes, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que se aproveitar desses momentos e tentar aprender o máximo. Porque cada um sempre tem alguma coisa para ensinar. Verdade. Né? E lá a gente viu produtos, eu digo, mas esse produto, porque tu vê produtos astronômicos, assim, valores, que, meu Deus do céu, né? Mas aí tu começa a olhar o capricho na exposição do produto, a forma que eles olham para o móvel. Eles olham para o móvel como eles estão olhando para uma Ferrari. O italiano, uma obra de arte, eles valorizam muito isso. A gente foi em lojas que tinha o pessoal toda hora, tu mexia em alguma coisa, tinha alguém limpando. Perfeccionista, valorizam o produto, eles se emocionam com o produto que desenvolvem, né? E aí eu disse, cara, olha só, mas a gente pode levar esse senso de aperfeiçoamento para o nosso negócio. Exatamente. Né? Porque a gente tem que estar toda hora com a loja organizadinha, tu tem que estar com o ambiente. Não adianta tu ter um Instagram bonito e uma loja física feia. Cara, e ao contrário também, né, Jean, que tu quer dar, né? Ao contrário também, né? Tu tem que ter, as duas imagens, elas têm que ser muito semelhantes, tem que conversar. Né? Tem que conversar. Não adianta tu oferecer uma coisa que na prática tu não está oferecendo, né? Sabe que recentemente fui visitar um negócio, que eu não vou falar que negócio é, até porque o exemplo ele não é muito bom. E os produtos deste negócio que lá estavam, todos muito bonitos, tudo muito bem feito, com acabamento perfeito. Contudo, na janela tinha uma espécie de prateleira, um dedo de poeira e uma mosca morta num cantinho. E aí a gente começa a olhar esse detalhe. A gente não está falando do produto, a gente está falando do todo. Exatamente. A moldura do quadro. A gente precisa cuidar de tudo. E assim, esse é o cansaço do empresário também, né? Que é não perder de vista os detalhes. Os mercados têm esses desafios também, né? Sim, pegava os mercados de antigamente, era tu bastantão, né? Hoje é organização. Sim. E procurar entender aonde o consumidor está olhando. E todo mundo quer estar no limpo, no bonito e organizado. Sim, eu acho que... E eu digo o seguinte, quem não quer contato com pessoas, ele vai comprar pela internet. É isso aí. Então, se a pessoa entrou no teu negócio, é porque ela quer comprar de ti. Mas, Caio, eu vou pegar essa sacada e vou além. O que compra e quer receber... o cara que está entregando, ele também tem que estar apresentável. Com certeza. A maneira como ele entrega também tem que estar de acordo. Então, essa nova perspectiva também em relação à entrega. Eu trabalhei na Nechamp, você sabe, muitos anos, e lá o Valdemiro, o dono da Nechamp, um abraço aí, Valdo, que possivelmente não nos acompanha, mas enfim, mandamos um abraço para ele. Ele dizia assim, os entregadores são uma extensão da empresa, eles são a cara da empresa. Os entregadores e os vendedores, eles são a cara da empresa. E Caio, isso eu demorei para entender o que ele queria dizer com isso. E quando a gente entende, vira ficha. Cai a ficha, vira a chave, né? Porque
vamos lá. Aí o Caio vai lá entregar os móveis. E a caminhonete toda suja. Não causa uma boa imagem. Exatamente. E aí a gente luta, trabalha para as coisas serem apresentáveis, né, Caio? E aí um descuido, às vezes, bota tudo a perder. E a gente tem que cuidar com esses detalhes. Eu acho que a vantagem que a gente tem, às vezes, como empresa pequena, né? Empresa menor, né? De conseguir olhar para todos esses detalhes, né? E manter a equipe junto de ti. Então, hoje, eu relaciono muito ao sucesso da Ponto Moderno em 16 anos, desde 2009, né? As pessoas que fizeram Então eu não errei de tanto, né? Eu imagino, ó, Ponto Moderno, o Caio é uns pouco mais de 20, então, né? Então, 16 anos. Eu errei de pouco, Caio. Aí, Não, mas a gente começou cedo. Mas Legal. de 2009 para cá, eu acho que a gente sempre teve pessoas... Eu sempre tive a graça de ter pessoas boas ao meu lado. Maravilha. Vamos mandar um abraço pro pessoal, né? Eles, o Michael, né? O famoso vulgo Toro, né? né? O Valdecir. O Valdecir E o Matheus. E o Matheus, que está de aniversário hoje, né? Exatamente. Então, vai um abraço, Matheus. Sei que não teve um domingo muito feliz, né? O Matheus. Mas hoje ele deve ter se recuperado já. Ele gostou da mensagem que tu Ele mandou gostou pra da ele. mensagem que eu dei para ele, então tá bom. Eu imagino que sim. Pois bem, pois bem. Tchê, você comentou uma coisa muito legal, que foi a tua trajetória do Ponto Moderno por cima. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, porque eu conheço tua história e eu sei que ela é inspiradora. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais dessa questão do início. Como foi o nascer do Ponto Moderno, a evolução do Ponto Moderno, está como está hoje, Caio? Então, para as pessoas entenderem um pouco, então, como eu disse anteriormente, eu trabalhei praticamente 15 anos numa loja de rede que vendia tudo, móveis, materiais de construção, eletrodomésticos, e trabalhei 10 anos em Garibaldi e tive a oportunidade de trabalhar 5 anos em Bento Gonçalves. A grande parte desses 5 anos como gerente de loja em Bento Gonçalves. Lá eu aprendi muita coisa também, porque eu era bem mais jovem e tinha que liderar um grupo de 12 pessoas diretamente, fora o pessoal das entregas que vinha. Desafio muito grande numa cidade que não era minha, onde eu não conhecia as pessoas, mas vai com medo mesmo. Aquilo que eu falei antes, né? Se tu quer crescer, tu tem que se submeter. Né? E eu disse assim, não, eu vou e vou encarar. Né? Então, eu fiquei todo esse período aí, sempre que eu estive gerenciando ou trabalhando, eu sempre trabalhei pensando como se fosse meu negócio. Né? Sempre com a mesma responsabilidade do que se o negócio fosse meu. Então, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade em Bento também. Então, para mim, se tornava prático, porque daí eu saía do trabalho, ia direto para a UX, né? Finalizei o curso ali. Mas, um pouco tempo antes, eu já dizia, eu cheguei no meu teto, que é a gerência. Além disso, eu não vou conseguir passar. E eu sempre tive o sonho de ter um negócio meu. E também sempre... Nossa região é empreendedora. E também, assim, eu disse assim, tem que ser um negócio daquilo que eu entendo, daquilo que eu conheço. Não adianta eu querer abrir uma borracharia se eu nunca trabalhei numa borracharia. E a gente vê o insucesso de muitas pessoas, e tu que trabalha com pessoas também. E eu vi que a Morgana falou a semana passada também, né? Como a gente fica triste quando às vezes os negócios não dão certo, né? Eu juro assim para ti, e tu sabe, tu me conhece, eu torço pelo sucesso de todos, porque quando tu abre um negócio, tu joga tudo dentro daquele negócio. A tua família, as tuas reservas, os teus sonhos, uma vida toda. as tuas noites em claro pensando no negócio. Então, quando fecha o negócio, eu fico realmente triste, porque eu acho que ninguém merece passar por isso. Né? Então, nesse período entre faculdade e trabalho, eu já ia arquitetando e pensando, vou voltar para Garibaldi, que é a cidade onde as pessoas me conhecem, onde eu nasci, onde a minha família reside, sempre residiu, onde eu conheço as pessoas, e vou botar um negócio em Garibaldi. E vai ser um negócio mais ou menos parecido com aquilo que eu trabalho. Então, fui formatando com poucos recursos financeiros, mas com muita vontade. Né? Sempre com muita vontade e persistência. E aí surgiu a oportunidade em 2009, depois que eu me formei, enfim, que daí já não tinha, sempre muito responsável também, né? Já não tinha mais a faculdade para pagar, que graças a Deus meus pais sempre deram o suporte de moradia e alimentação, mas não tinham condições de pagar a faculdade. Então, quando eu tive essa liberdade, disse, bom, agora eu tenho uma conta a menos para pagar, eu acho que eu posso usar, né? E já com o meu projetinho já todo... Tudo bem desenhado. Possíveis fornecedores. E na época, estudando contabilidade, então estimulado a tudo na ponta do lápis. Já tinha ido para algumas feiras grandes em São Paulo, então eu já tinha meio que direcionado a alguns fornecedores. Legal. Já meio que programei isso, aí voltei, disse, agora vai ser o momento, né? Conversei com o pessoal da empresa. Mas tu começou com nós uma criança, tu tem que ficar com nós. Aí eu disse, não, agora eu preciso dar esse passo.
E eu acho que sempre é importante, quando tu sai de uma empresa, sempre deixar a porta aberta, né? Com certeza. Eu acho que é legal isso. Até hoje eu converso com muitos ex-colegas, né? A gente troca muitas informações, muitas ideias. E eu acho que o legal é isso, é tu deixar, tu sair de cabeça erguida, fazendo a coisa correta, né? E aí surgiu a oportunidade, teve uma sala mais retirada, mais para um bairro, né? E eu vim com aquela ideia de vender de tudo, né? E aí começamos e aquela coisa, foi indo, mas aí eu fui vendo que vender material de construção não era tão simples assim. Precisava ter uma estrutura maior, depósito, caminhão, era uma estrutura gigante. Sim. E ao mesmo tempo eu passava pela João Pessoa, né? E eu olhava para a sala onde eu estive antes, da onde eu estou agora, do lado do Apollo, logo depois do Apollo aí. E eu olhava para aquela sala fechada e dizia, eu não tenho nem coragem de ligar para o corretor para pedir quanto custa o aluguel, porque eu não vou conseguir pagar o aluguel num lugar desses, né? Mais central, enfim, né? Um dia eu estava na frente da loja lá, varrendo a calçada, ajeitando, parou um cara do meu lado e disse assim, entra no meu carro porque eu vou te levar aonde tem que ir a tua loja. A loja é legal, mas está no lugar errado, tem que ir mais para o centro. Entrei no carro, não conhecia a pessoa. Cheguei e adivinha onde é que era? Nessa sala. Então, eu acredito muito também que também não é só competência, também não é... Sim. Tem que ter algo que tem que ser para ti. É isso aí. Né? Aí cheguei e disse, não pode ser Trabalha verdade. direitinho, que é teu, vem. Aí chegamos aí, era nesse ponto comercial, ele falou, eu vou colocar o piso, vou terminar a sala para ti, e o valor do aluguel vai ser um pouquinho só mais daquilo que tu tá pagando lá. Falei, quando estiver pronto, eu tô me mudando. E aí a gente veio para cá. E vindo o dono da sala foi te buscar. O dono da sala foi lá. Ele passava por lá e viu que eu estava muito retirado, né? Se não adianta, cidade pequena. Até hoje a gente vê comércios dando certo mais afastados do centro. Okay. Mas quando eu comecei, ainda tinha que ser muito no centro, mas né? tem que ser algo mais específico, Tem que ser específico. E tem que ter alguns anos de estrada já para a pessoa te procurar em outro local. Ok. Então, aí, transferi a loja para cá, automaticamente por estar mais no centro, eu comecei a vender mais móveis do que materiais de construção. Eu vi que era um produto, teoricamente, mais fácil para trabalhar, porque daí eu conseguia transportar, eu conseguia montar, não precisa ter tanto estoque, não precisa ter um caminhão gigante, não precisa ter um monte de equipe de trabalho. E aí, bem ou mal, por mais que tenha fornecedores de todo o Brasil, na área moveleira tem muito fornecedor perto. E aí o investimento em estoque diminui também. Exatamente. Nesse meu tempo, fui sempre fazendo muitos cursos, né? Inclusive curso do Sebrae, que era o que tinha na época, que oferecia, a PM, CDL, SIC, sempre que tinha algum curso eu participava. Muitos, a gente não tirou muita coisa, mas muitos ajudaram. E ao mesmo tempo fui direcionando, né? Disse, se eu estou vendendo mais lojas, por que eu vou ficar vendendo e botando um monte de dinheiro em estoque nesse tipo de coisa, né? E aí eu fui eliminando aquele setor e fui ampliando a parte dos móveis. Fui subindo a linha, fui colocando produtos melhores, de qualidade melhor, valor agregado maior. E aí eu fui me encontrando nesse segmento. Aí começou, nesse ponto que eu estava, a questão do estacionamento. Nunca tinha estacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta, porque na tua sala antiga, eu tenho muita lembrança de móveis, sabe, dos mais diversos, mas eu não tenho lembrança de sofás. Você tinha sofás lá naquela época também? Tinha, só que daí... Eu não tenho lembrança, sabe? Não tantas opções, porque o espaço também não era tão grande, eu lembro de mesas, cadeiras, espelheiras, tudo, mas o sofá eu não tenho essa lembrança. Tinha também, só que daí poucas opções, porque daí não tinha tanto espaço. Sim. Aí, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de me mudar para onde eu estou agora, que também foi... Na época eu vim para cá com um pouquinho de medo, porque não tinha nada mais para o final da João Pessoa, né? O Matéria estava com aquele empreendimento que não estava pronto ainda, não tinha pontos comerciais aí... Mas tudo bem, o espaço era grande, era uma loja de materiais de construção. Era a antiga Fenisul, né? Isso aí. Isso. E aí o espaço era grande, né? Aí quando que eu olhei, nesse espaço eu vou encher de mesa, cadeira, sofá. Quando eu entrei na sala, eu já fiquei imaginando... Já visualizou tudo. Visualizei tudo que caberia a mais de produtos ali dentro. Legal, né? Que legal. E aí surgiu a oportunidade, a gente veio para cá, já tinha mais estacionamento aí, já tinha um espaço melhor para estacionamento, as pessoas tinham como se locomover melhor. E deu tudo certo. E depois que eu vim para cá, finalizou o prédio, aí veio o cartório, veio a academia, veio a DIM ali na frente, a FISU, agora o Sagrado. Agora o Spaderi entregou um empreendimento na esquina ontem também. Então, agora começou a faltar estacionamento aí também. Mas eu praticamente tripliquei o espaço, né? Hoje tem quase 900 metros quadrados. Caramba! E eu fui tentando entender o porquê as pessoas às vezes compravam a internet, pela velocidade de receber o produto, né? Aí, se eu colocar bastante produto, eu também vou poder atender. E aquilo que eu te falei agora, 2 vendas que a gente fez hoje à tarde, nós vamos entregar amanhã de manhã. Tá. Vendemos um sofá às 3 horas, às 3h30 já estava na casa do cliente.
Então, a gente consegue Isso faz trabalhar muita com a diferença. entrega. A entrega é nós que fazemos, nós temos a nossa equipe de entrega. Então, a mesma pessoa que está conversando contigo lá na loja vai ser que vai estar na tua casa entregando o produto depois. Mas aí tem um outro elemento que eu gostaria de trazer, se tu me permite, Caio. Até fazendo quase um desabafo, uma reclamação. A Cíntia tem um evento amanhã lá na PS Intelectus, só para meninas. E ela comprou algumas coisas que ela tinha que receber. Pagou Sedex, umas coisinhas que eram adequadas. E adivinha? Não chegou. Não chegou. E aí ela, hoje de tarde, ela estava, digamos, um pouquinho desgostosa com a situação. Precisou buscar aqui na nossa região a solução, que é um produto bem específico que ela utiliza. E não foi tão simples de achar, né? Mas até ela achou, mas acabou pagando mais caro. Mas o que ela pagou barato não resolveu. Não resolveu o problema dela, O problema dela. Então, aí entra a sacada para os comerciantes locais, já que o plot agora da conversa é o comércio, te equipa. Porque tu vai ser prestigiado. Sim. Ao mesmo tempo que se você não atender bem, aí, bom, se é para ser atendido mal aqui ou mal aqui, eu vou onde é mais barato. Aí vira commodity. Vira commodity. Quando não tem atendimento, todo produto é um commodity. Aquilo que eu falei, que a maioria das pessoas, antes de buscar um produto, ela já pesquisa antes. Isso aí. Então, tipo, ela vai para o comércio local, mas ela sabe, se ele não tiver... Isso aí. O Eu já Mercado tenho Livre opção. tem, É isso aí. o fulano exatamente, Exatamente. Então, a gente tem que estar... eu acho que o nosso comércio, como um todo, ele evoluiu bastante nos últimos anos. Sim. Aparência de loja, variedade de produtos, de marcas, outras grandes redes vieram para cá também. Então, é um ciclo de coisas que vão acontecendo que ou tu acompanha ou tu fica para trás. Sim. Porque antigamente até demorava mais tempo para não dar mais certo o negócio. Sim. Hoje é muito rápido. Hoje tu pode estar aqui, amanhã tu pode estar aqui. É verdade. É tudo muito rápido, muito dinâmico, né? É verdade. Por isso que a gente está sempre de olho. E outra coisa assim, às vezes a gente tem aquele costume de achar que o concorrente é o nosso vizinho do lado. Não é. E eu falo há muito Não é. tempo já que o nosso concorrente não é o nosso vizinho. Nosso vizinho pode ser nosso parceiro. Exatamente. O nosso concorrente são as bets. As Que bet. está acontecendo um movimento gigantesco das entidades nacionais aí, porque, segundo a Confederação Nacional do Comércio, em 2024, as bets causaram perdas potenciais de 103 bilhões. Meu Deus E a do céu. perspectiva até 2028 é gigantesca. Então, esses jogos eletrônicos, essas fugas de valor, tira comida da mesa das pessoas, tira... O cara deixa de comprar uma roupa, o cara deixa de comprar um carro, o cara deixa de comprar um móvel para gastar nesse mercado que a gente não sabe para onde vai. Até está tendo um movimento, de deputados querem taxar, querem colocar algumas limitações, que está certo. Né? Porque, Sim. cara, o município perde arrecadação, as empresas perdem É um renda. dinheiro que muito possivelmente vai para fora do Brasil. Possivelmente sim. Possivelmente sim. E aí... Então, a gente percebe que, além de todos os desafios que a gente tem, não é só isso que a gente tem. Então, outras fugas também, Shein, Shopee, iFood, Netflix, Sim. celular novo, são outros valores, são produtos que esse novo consumidor valoriza, Sim, né? sim. Mas a gente tem que estar atento porque ele está deixando de comprar Alguma outra coisa. algum produto, algum serviço em outro lugar. Exatamente. Né? É a famosa, a gente aprende nas teorias, aquelas básicas, é o concorrente direto e o indireto. Hoje o indireto ele tem muita mais força do que jamais teve. Exatamente. Eu gostaria de falar um pouco do... Porque eu tenho conversado com algumas pessoas, porque também se transita, se consome do comércio, e eu gostaria de trazer porque está chegando para Garibaldi, até essa não estava, né, na programação, mas me ocorreu agora de te perguntar, porque eu acho que a tua opinião ela é importante nesse sentido, até para encorajar que vai ao encontro do que tu está falando. Porque não é amanhã, mas depois de amanhã chega uma loja que é referência nacional e vai ter algum impacto. Vai. E eu acredito, minha opinião, que em relação à internet, não vai mudar tanto, mas é um olhar, digamos, otimista que eu tenho. E vindo ao encontro do que você está falando, que o cara que está do meu lado, ele é meu parceiro, e o meu atendimento vai fazer a diferença.
Contudo, eu gostaria de ouvir a tua opinião nesse sentido, Caio, sem... Não queremos polêmica, mas Sim, eu sim. acho que é algo para até para ajudar aquela pessoa que está pessimista em relação a esse grande movimento que está acontecendo. Não, eu acho que tudo que vem para uma região, para um município, desses grandes players, essas grandes empresas de sucesso, eu acho que elas vêm para contribuir com o crescimento até de Certo. empresas menores. Certo. Porque a gente Legal. tira da zona de conforto mais uma vez. Perfeito. Né? Por outro lado, vamos pensar nos pontos positivos que nós, pequenos negócios, temos e eles não vão ter. Nós conseguimos ter o atendimento direto com as pessoas, eles não vão ter controle do atendimento. Exatamente. Nós podemos oferecer um produto de qualidade melhor, eles vão oferecer preço. Certo. Então, claro, o consumidor que compra preço, Ele vai para lá. ele vai para lá. Agora, o consumidor que quer qualidade, que quer um atendimento diferenciado, que quer algo a mais, não vai comprar lá. Simples Então, assim. assim, ó, vai ter, sim, Ok, sempre ok. se perde alguma coisa. Grandes mercados vêm para cá também, e aí o Cairu deixa de vender, o São Lucas deixa de vender. Sim, Não sim, deixa, sabe? Sim, natural. Vem essas redes grandes, eles também vão melhorando e vão se adaptando. Certo. Né? Eu falo sempre tanto com o Felipe quanto com o Felipe do Cairu, o Felipe do São Lucas, o Sim. Cristiano Romil também. Sim, são desafios, porque eles vêm com horários estendidos. Sim. Essa grande varejista que é a Van, que vai vir Claro, também, claro. vai ficar aberta até às 10 da noite, vai Sim. trabalhar feriados, finais de semana. Sim. Né? Então, tipo, sim, ela vai com certeza... Vai mexer. Vai mexer, vai movimentar. Mas aí vai caber a nós, mais uma vez, Se reinventar. se reinventar, buscar alguma alternativa, Que legal. oferecer algo diferente. Né? Então, mas eu acho que vem para agregar, para te falar bem a verdade. Legal. Porque Legal. eles vão ter que Que procurar, bom, eles vão que ter bom. que entrar naquela briga que hoje a gente fala muito que a falta de mão de obra, né? Isso não é só no comércio, né? Sim, sim, Isso são em vários segmentos. Hoje, se tu passar para as entidades empresariais do município, a grande reclamação dos empresários é a falta de mão de obra. E o comércio, sim, é uma das áreas que mais falta gente, porque às vezes as pessoas não querem trabalhar no sábado de manhã, não querem trabalhar no sábado de tarde. Então, tu imagina o cara que vai vir e abrir um comércio até às 10 da noite, aonde esse cara vai buscar pessoas para trabalhar. Que tipo de mão de obra ele vai conseguir? Então, para ele também é desafiador. Eu sempre digo o seguinte, empresas grandes, problemas, Grandes. desafios grandes. Grandes. Empresas pequenas, problemas menores ou desafios iguais ou maiores ou menores. Ok. Mas conforme a proporção do negócio que tu tem, é o nível da dificuldade e do desafio que tu vai Perfeito. encontrar. Perfeito. Mas eu te digo assim, ó, não é fim do mundo para ninguém. Legal. Vida que segue, a gente passou por muitas situações. Bem Falamos da piores. pandemia, né? Nossa, que nós não nem- sabíamos o que nem ia acontecer. colocar do lado o tamanho do problema. E nem aí, colocar do lado. e aí eu vou te dizer, né, Evandro? Tipo, a Ponto Moderno pós-pandemia, graças a Deus, ela veio crescendo Sim. mês a mês, ano a ano. Sim. Né? Porque enquanto alguns concorrentes ou algumas empresas pararam de comprar, não vou comprar mais nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. As empresas me ligavam e diziam, dá uma força aí, Caio, compra alguns produtos aí, né? Põe alguma coisa aí, quando voltar tu vai ter estoque e tal. E eu sempre fui arrojado e eu acho que o mundo dos negócios ele é um jogo, né? Aham. Tu tem que saber jogar. É isso aí. Às vezes tu ganha, às vezes tu perde, nem sempre tu vai... O cara que vier aqui e dizer, não, eu sempre acertei. Não existe Talvez isso, a gente poderia né? dizer que errou mais que acertou, né? Mas Nossa, a gente está aí, né? Tá aí trabalhando. Mas a gente tentou fazer o possível. E naquela época, nessas parcerias aí, a gente pegou e veio comprar e foi crescendo. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar em casa. Compravam uma banqueta melhor para pôr na bancada, as pessoas começaram a cozinhar. Um sofá Sim. melhor, uma TV melhor, Sim. um painel legal, um tapete. E assim foi então, mexendo. claro que as pessoas que trabalham com serviços, com festas e tal, sofreram muito. Mas no segmento do móvel, ele foi um período onde se vendeu mais, onde se cresceu bastante. Uma outra situação, falando do início da trajetória Ponto Moderno, também eu nunca vou esquecer que um grande amigo e parceiro que tem uma empresa em Bento Gonçalves um dia me ligou e disse assim, Caio, vem para cá e nós vamos montar um feirão na tua loja. E aí eu cheguei lá e ele queria me vender 30 mil reais. Entre sofás e cadeiras e tal. Depois a gente se acerta. Eu falei, não, tá louco, mas como é que eu vou comprar 30 mil reais? Comprava 4, 5, tudo pingadinho, né? E vim de Bento para cá, cara, eu disse, não vou conseguir pagar esses 30 mil aí. Como é que eu vou dar um salto tão grande assim, né? E aí eu cheguei na loja, liguei de volta para ele. Falei, Demetrio, é o seguinte, vamos fazer assim, ó, me entrega 15. E aí depois, se eu vender, tu me entrega os outros 15. Ele falou, eu faço o que tu quiser, ele disse. Mas tu vai precisar dos 30, ou mais, ele me disse.
Eu vou te mandar um expositor, as amostras de tecido maior. Vamos falar o nome, porque ele te incentivou, né? O Me incentivou. Demétrio, né? Demétrio, isso aí, MO Design. Aí depois a gente manda, então, um abraço aí pro Demétrio, né? Isso aí. Depois manda o link para ele poder acompanhar, que a gente falou dele. Isso aí. E aí, na época, daí eu cheguei e realmente a gente fez isso. E aí a gente começou o feirão em 2 dias, né? Porque na época ele tinha pontas de estoque de tecidos. E eu digo assim, ó, eu acho que campanhas promocionais, isso é uma coisa que me incomoda às vezes também, que nem o Black Friday. Se é para te fazer uma campanha promocional, ela tem que ser uma campanha promocional de verdade. Se é para te pegar um produto que custa 5 mil e colocar 10 e dizer que tu deu 70% de desconto, barbaridade. eu não gosto disso, não faço isso. Tanto que quando que a gente faz algum produto com descontos especiais, que nós sempre temos, sei lá, saiu um tecido de linha, esse modelo não está mais em linha, nós colocamos a plaquinha dos 15%, 20% de desconto, mas o preço original está em cima do produto. A gente não muda o preço. Não muda o preço. Para mostrar para o cliente que esse produto era 3 mil e ele está com 30% de desconto. Eu acho que essa história de enganar o cliente, né? E na época tinha oportunidade, a gente fez um feirão que foi um sucesso. Acabamos que no final, acho que a gente comprou 50 mil dele. Mas eu sei que, cara, assim, então, ó... ou seja, ele matou a charada. Matou a charada. Ele te vendeu os 30 e tu ia precisar de mais. Ia precisar de mais. E foi um salto grande que a gente deu, porque a gente começou a criar referência. E o meu objetivo sempre disse o seguinte, claro que a gente sempre quer ganhar dinheiro também, né? Mas o que eu pensava? Eu queria ter uma loja bonita que fosse referência na região. O meu objetivo era esse. Certo. Cara, eu quero ter uma loja reconhecida. Eu quero ter uma loja que a pessoa pense, ó, vou trocar minha mesa, Ponto Moderno. Legal. Vou trocar o meu sofá lá no Ponto Moderno. Pelo menos que passe por nós. Certo. Né? E isso demora muito tempo. Por isso que a gente tem que ser muito persistente. Porque se fosse desistir, em 5 anos tu desiste. Né? E realmente as coisas começam a dar certo, para mim, pelo menos, depois de 10 anos que eu tinha de estrada. Né? Então, acho que as coisas, às vezes, no imediatismo, elas não funcionam. Né? Não funcionam. E a gente viu muitos negócios nesse meio do caminho que pessoas que não tinham experiência e dizem, eu vou colocar uma loja porque assim, as pessoas enxergam só o lado bom, né? O lado bom do consultor, né, Evandro? Tu ganha um monte de dinheiro porque tu ensina a pessoa a vender, sim, né? ganha um monte. Tu sabe que o sonho da minha vida é ganhar tanto dinheiro quanto as pessoas acham que eu ganho. Eu também. Esse é o meu sonho. Tinha sonho de todo mundo, né? Eles não enxergam o tempo que a gente fica montando móvel escondidinho. Os domingos que eu tive que deixar de estar com a família para estar montando móvel lá na loja, para entregar na segunda-feira para o cliente, porque eu me comprometi a entregar. Pois é. Né? E aí o montador ou não estava, ou estava de férias, e eu estava lá montando. E a reputação era tua. Estava lá entregando e eu não queria me queimar com o cliente. Então, às vezes, tu abdica também de estar com a família para estar cumprindo com aquilo que tu prometeu, né? Acredita em mim, eu te entendo. Isso aí. Cara, eu quero pegar um ganchinho aí, que você falou de uma prática que não é legal. E sempre que a gente tem Black Friday, que aconteceu recentemente, ouvimos notícias de coisas assim que aconteceram. Cara, do mesmo jeito que a gente acredita, quando você falou da sala que mentalizava e dava certo, do mesmo jeito que eu acredito que a gente trabalhando direitinho, sabe, certo, teremos consequências positivas, eu vou dizer assim... ou poderia dizer que Deus vai nos ajudar, ou poderia dizer que o universo conspira a nosso favor, ou o termo que for o caso. Eu também acredito que a pessoa que faz as coisas erradas é questão de tempo. Concordo plenamente. Então, assim, eu não sei se existe um atalho. Acho que não. O atalho te leva para uma ilusão. Aquilo que concerne algo firme, duradouro... Isso demanda algum tempo, muito trabalho e fazer as coisas certinhas. Exatamente. E não envolve facilidade nessa equação. Não. Não. E só quem passa pelo processo Exatamente. que sabe o que tu tem que passar. É isso aí. E aí, vamos falar... Aqui estamos falando com o olhar de empreendedores, mas a gente pode falar também que a pessoa que escolhe não necessariamente empreender, ela também que vai trabalhar direitinho, ela também vai ter que fazer um caminho certinho e conquistar suas coisas, e vai conseguir bem também. Mas... exige tempo. Atalhos desonestos só levam para ilusão, para algo ilusório.
E aí as pessoas se machucam depois e a gente não gosta de ver ninguém se machucar. Então, se todo mundo fizer certinho, ninguém se machuca. E as coisas conspiram a favor. Que a gente Conspiram falou a agora, favor. porque daí a gente cria um círculo de indicações, Isso um aí. círculo de amizades E se potenciais. Fica, e se fica tranquilo. Sim. Quantas vezes eu tô com os clientes, tô fazendo... Vem cá. Tu sabe que meu escritório... Pega essa rua e vai reto. Tu vai na frente do cartório, tem a Ponto Moderno, não tem errada. Lá as coisas são bonitas, o único risco que tu corre é se apaixonar por um monte de coisa que tem lá dentro e ter que ver em quantas vezes tu vai ter que conseguir comprar, né? É isso aí. Porque é isso. E a gente só indica quem a gente confia, Exatamente, exatamente. E se confia porque construiu isso. Exatamente. Caio, eu não teria como não te perguntar, e aqui eu estou dando uma olhadinha no relógio, porque o papo está fluindo e, tecnicamente falando, teríamos 10 minutos ainda. Vida, hein? Não, mas isso é muito legal, isso é muito legal. Caio, olha só, deixa eu te perguntar. Não tem como, você estando aqui, por mais que o plot seja em relação a comércio, né, pela tua experiência e o quanto que você agrega até pela tua atuação, eu não posso deixar de trazer uma pergunta em relação a esse papel que está tão presente nesse momento, que é o fato de você presidir o Concepro e o FEConcepro RS. Eu queria que você me trouxesse um pouco desse olhar do quanto a segurança pública, o quanto essa atividade, esse trabalho está contribuindo para a comunidade, não só garibaldense como gaúcha. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais antes da gente encaminhar os... Até porque eu quero fazer uma pergunta também sobre lazer. Sempre tem, sobre família. Sempre é surpresa, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Até porque eu sei que é uma galera perigosa que pedala contigo, né? Verdade. E a gente precisa... E eu tenho uns grupos perigosos. É isso aí, isso aí. Pois bem, vamos lá. Mas então, né, Evandro, então, paralelo a isso, né, eu sempre digo que desde o colégio, eu sempre exerci um papel de tipo de liderança, o líder da turma. No futebol, não porque eu era o melhor jogador, porque sabe que não era, né? Tá bom. Mas eu era o capitão do time. Eu acho que até por essa questão de ter uma facilidade de relacionamento. Perfeito. Eu sempre fui um cara que sempre teve muitos amigos, eu sempre procurei ser parceiro dos meus amigos, né? Então, eu acho que eu sempre exerci esses cargos de liderança, independente do que fosse, né? E eu acho que eu sempre gostei também disso, porque eu acho que tem que gostar disso também. Perfeitamente. Porque para te assumir uma entidade, para te assumir um outro papel paralelo ao teu negócio, voluntariamente, onde tu sabe que o comércio ou qualquer negócio que tu tenha, ele já te demande muito tempo, né? Para te conseguir ter isso, você tem que trabalhar muitas horas e às vezes não é horário comercial. Às vezes tu tá sentado no sofá, matutando aquilo que tu vai resolver amanhã. E aí surge o desafio de tu assumir uma entidade. E eu sempre que tenho isso em mim, toda vez que tu assume alguma coisa, tu tem que entrar de corpo e alma. Tu tem que entrar para querer fazer alguma coisa. Só para bater foto, não entra. Não resolve. Não resolve. Então, em todas as entidades que eu participei, eu sempre procurei interagir. Na época da CDL aí também, eu sempre procurei integrar o comércio. A gente conseguiu juntar um projeto que, na época, eu acho que assim, foi muito legal, que era o Abraça e Garibaldi. Nós juntamos SIC, CDL e APM. Juntamos todas as entidades empresariais num projeto de treinamento de pessoas. Eu acho que foi treinado mais de 600 pessoas. Lembro do movimento. Do movimento. Foi um pouco antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Então, assim, cara, sempre tem um pouquinho... eu sou da entidade A, B ou C. Eu sou disso e daquilo. Nós conseguimos, né? E eu acredito que por ter esse perfil de engajamento, sabe? De unir as pessoas. Eu acho que se a gente se fortalecer enquanto comunidade, todo mundo sai ganhando. Mas, para isso, tu tem que ter o apoio da família. Então, aí sempre na retaguarda, né, a Angélica, né, que tem que agradecer sempre, né? Sim. A família, porque daí com os filhos, na época, menores, né? Então, tu tem que ter um suporte, porque se tu assumir isso, tu sabe que em alguns momentos tu não vai estar em casa, tu vai estar na rua, tu vai estar resolvendo outras coisas. Mas eu sempre tive esse apoio por parte dela e as crianças entendendo também sobre isso. E eu acho que a gente, como eu me considero que eu conquistei muitas coisas, acho que eu posso devolver um pouquinho da experiência que eu tenho e contribuir por uma comunidade melhor, de forma voluntária. Eu acho que eu adquiri isso até dos meus pais, que sempre trabalharam na comunidade e sempre gostaram de ajudar. E eu acho que isso é uma coisa que eu adquiri deles e é uma coisa que me faz bem. Então, além... nos treinamentos que a gente fez anteriormente, tu me dizia, né? Tu tem que ter válvulas de escape, tu tem que fazer alguma coisa que te
deixe bem, alguma coisa que tu gosta. Eu acho que o voluntariado é uma coisa que me faz bem. Então, passou esse processo, a gente pegou pandemia, foi um período turbulento. Além de não saber o que ia acontecer no meu negócio, eu tinha que ficar preocupado com os negócios dos outros também. Certo. Né? Então, era um turbilhão. Às vezes, era meia-noite, eu estava no telefone. Eu já desliga esse telefone, aquela coisa toda, né? Para! E aí, 5 da manhã, começava mensagem. Não podemos abrir, tem que trabalhar escondido, a polícia vai fechar o negócio, não sei o quê, aquela coisa, né? Bandeira vermelha, preta, aquela coisa toda, né? Meu Deus do céu. Então, cara, hoje falar parece que foi um filme, mas e faz tão pouco tempo, né? Faz tão pouco tempo. E os cabelos brancos chegaram. Mas... acho que uma parte dos cabelos brancos vieram também em função de tudo aquilo. Isso aí. E aí, passado esse período, então, das entidades empresariais, surgiu, depois de 1 ano, achou 2, disse, agora vou dar um tempo, vou ficar um pouquinho afastado, ficar só no banco de reservas, né? Certo. Aí surgiu a possibilidade, então, de assumir o CONSEP, porque eu até então não entendi o que fazia e tal, Conselho Comunitário Pró Segurança Pública. Aí eu vou ter que interagir, vou ter que entender o que é isso, né? Mas se acharem que eu tenho capacidade para contribuir, vamos lá. Se vem o convite é porque a gente está pronto. Aí comecei a interagir, Polícia Civil, Brigada Militar, entender um pouquinho, IGP, Bombeiros, PRE, todas essas forças de segurança, porque o que acontece? O Estado paga os salários, enfim, mas as questões estruturais ou do dia a dia, furou um pneu. Se for pelo processo normal, demora 3 meses. Aí tu vai deixar uma viatura parada 3 meses, porque tu não consegue consertar um pneu. Tá chovendo dentro lá, o banheiro feminino lá da brigada não tem condições de uso. Mas o Estado não faz. Então, a gente assiste isso, a gente ouve até os governantes falando que a segurança nunca esteve tão boa, né? Mas, cara, eu vou te dizer assim que os CONSEPROS em todos os seus municípios, eles apagam muita fogueira, pagam muita gasolina, eles fazem muita coisa, sabe? Por ter essa integração com a comunidade. Então, a gente vai nas empresas, a gente faz movimentos, a gente faz campanhas. E agora, em fevereiro desse ano, acho que foi, março, a Lisiane do Grupo Elas, grande amiga, parceira, uma pessoa que trabalha muito no voluntariado, não só nas forças de segurança, mas ajudam muitas pessoas em off, que as pessoas às vezes nem sabem o que elas fazem. Mas elas são um grupo, acho, de mais de 50 mulheres, que pagam uma mensalidadezinha todo mês e esses valores eles apagam e resolvem muitos problemas de saúde, medicamento, fralda, muita coisa. Então, nós temos em Garibaldi, hoje, muitas entidades que fazem muito o papel do Estado, do país, às vezes do município. O município também tem as suas demandas que são frequentes, né? Mas essas entidades ajudam muito e o CONSEPRO é uma delas, que ajuda, então, relacionado às forças de segurança. E em março, ela me chamou e ela disse, olha, o prédio da Polícia Civil está chovendo por tudo. E na mesma semana deu um dia de chuva lá, chovia, o pessoal com balde em cima das mesas, 4 banheiros velhos, nada funcionava, condições estruturais muito ruins. Aí ela disse, vamos fazer um movimento para trocar esse telhado aqui e tal, e a cozinha, pelo menos uma cozinha para eles fazerem um café aqui lá fora e chove dentro por tudo e tal. Disse, Lise, eu quero ajudar, mas a nossa grana não é muita. E também na questão estrutural de obras, a gente vai ter que chamar alguém que entenda de obras. E aí vem as boas e velhas amizades. Chamei o Jefferson Gasperim, da Gasperim Pilate, meu amigo de longa data. E aí ele chegou lá, ele olhou e disse, vocês têm certeza naquilo que vocês querem mexer? É grande, precisa de dinheiro. Não é um projeto pequeno, é bastante coisa e tal, né? Aí chamou o Cid numa segunda reunião, o Cid disse, realmente. E o grupo Elas tem arquitetas que fazem parte do grupo, já tinham feito um projeto bem legal, que já tinha sido mostrado para o Estado, mas já tinha sido recebido um não, né? Que não tinha dinheiro, aquela coisa. Aí a Lisiane contatou uma empresa que disse, não, as telhas para o telhado a gente dá. E aí eu vou atrás de dinheiro, então. O Gasperim falou, vou conseguir uma mão de obra ali, falar com os outros construtores, vamos tentar conseguir alguma coisa de mão de obra. E aí eu vou encaminhar um projeto. Aí eu quero também ressaltar o Rodrigo Maffei, que ele é procurador da Justiça do Trabalho de Caxias, garibaldense, meu amigo de longa data também, meu irmãozão. Disse, Rodrigo, não tem como a gente encaminhar um projeto através do Ministério do Trabalho para a gente conseguir captar uma parte das penas, das multas que vocês têm aí para aplicar na comunidade? Não, tem sim. Façam o projeto, cadastrem lá, é tudo por e-mail, tal. Prestação de contas, uma coisa de muita responsabilidade. Consegui R$100 mil. Aí, opa, vai dar para a gente dar o pontapé inicial.
Quando nós tiramos o telhado, não tinha mais nada embaixo daquele telhado. A Bárbaro. parte elétrica estava assim, ó, a ponto de pegar fogo a qualquer momento. Não tinha eles não tinham uma sala para guardar materiais apreendidos, tipo motosserra, roçadeira, pedaço de pau, um monte de coisa, tudo embaixo de um telhadinho baixo, né, sem condições nenhuma de trabalho, os banheiros também ruins. E aí começamos um movimento, falei, vamos começar. Depois que nós começar, nós vamos atrás de mais dinheiro. E as pessoas vendo o que a gente está fazendo, eles vão nos ajudar. Vamos ajudar. E aí começamos aquele movimento judiciário. O doutor Antônio, parceiraço também, ele disse, olha, eu vou contribuir com vocês, vou conseguir uma grana para vocês também. E aí veio Tramontina, Madem, Cooperativa Garibaldi, Cooperativa Cairu, a comunidade como um todo, foram quase 70 mil reais que a gente conseguiu em dinheiro com a comunidade. E fora os que doaram serviço, materiais, a gente fez um movimento que foi inaugurado agora no dia 2 de dezembro, que a gente reformou praticamente 90% do prédio da Polícia Civil. Jardim, toda a parte elétrica, hidráulica, todos os banheiros reformados. Construímos um banheiro com chuveiro que não tinha chuveiro. Se eles fossem para alguma operação, não tinha onde se lavar, não tinha uma lavanderia, não tinha uma cozinha. Né? Então, hoje a gente deu dignidade para as pessoas que estão trabalhando lá. Cuidando de nós. Cuidando de nós. Então, eu digo assim, não é só equipamentos que eles precisam, eles também são humanos. Certo. Né? E graças a essa união que a gente teve, esse movimento, esse engajamento que a gente teve, o Elas não teria conseguido fazer sozinho, o Concepro muito menos. O Gasperim não teria chegado lá também se não fosse essa união. Essa união de todos. E aí tu chegar no dia e tu entregar a obra e tu ver o brilho no olho das pessoas que contribuíram, as pessoas querendo ajudar, sabe? Então, eu acho que esses movimentos, eles vão muito além do financeiro. Sim. Porque tu cria um ambiente de autoajuda, de amor à comunidade que vive, né? E eles também se sentem valorizados. Então, eu tenho certeza que o trabalho deles vai ser melhor, tenho certeza absoluta, porque são eles que estão aí para nos defender. Né? Sim. São eles que estão aí. Então, a Brigada Militar também, agora a gente tem 5 mulheres trabalhando aí, banheiro totalmente insalubre. A gente já fez um outro movimento também, que eu acho que para esse ano a gente não vai conseguir, porque já está se finalizando, mas a gente já conseguiu ajuda de prefeitura, a gente conseguiu uma ajuda do Sicredi, que é parceiraço também, né? E provavelmente no início do ano a gente já faz os banheiros femininos também, porque é o mínimo, né? Que as pessoas que estão trabalhando têm que ter dignidade e ter um ambiente bom de trabalho. Com certeza. Então, isso também a gente encarou de corpo e alma, né? Se engajou nesse processo. E, assim, é muito bom tu ver as pessoas felizes. Nós fizemos as garagens novas da Brigada Militar também, que tinha se tu passar pela aí na frente, tu vai ver, né? Eram umas garagens velhas, baixas, com brasilite, já estavam caindo. Veio uma caminhonete do Estado, não entrava embaixo da garagem. Cara, é preservação. Sim. É preservação do que tu tem. Sim. Né? Sim. Cuidado com as ferramentas de trabalho que tu tem. Então, conseguimos também no projeto com o Judiciário, através do Rodrigo também, e aí veio o Boscaini, DEASO, a gente vai sempre encontrando. A galera vem. Eu sempre dizia para a Lisiane assim, essa porta se fechou, mas 2 se abriram. Né? Então, sempre tem pessoas bem intencionadas que compram essas loucuras junto conosco, né? Mas que ficam aí. Se tu passar hoje, a gente recebeu agora também uma viatura semi-blindada que não tinha. Legal. Então, nós estamos com 4 viaturas boas ou 5, todas elas protegidas. Para eles que trabalham no dia a dia, eles têm cuidado com o equipamento que eles têm na mão, porque eles veem, né, que eles estão tendo uma estrutura melhor. Isso. É uma forma que acho que o Estado tem que entender que a estrutura também é importante. Não, e é um efeito, vamos lá, não se faz por isso, mas é um efeito cascata. A gente cuida deles, eles cuidam de nós, e aí o cuidado aumenta e a segurança aumenta, e a cidade, a comunidade acaba se tornando cada vez mais segura e melhor para se viver. Na Polícia Civil, a gente conseguiu fazer uma sala de investigações, né? E uma sala de vídeo monitoramento nova. E assim como tem a IA para nos ajudar, ela tem para o mal também. Certo. Crimes virtuais, aquela coisa toda. Sim, então, a Polícia Civil trabalha muito na investigação. Facções. Eles não vão chegar e dar uma batida sem ter certeza do que está acontecendo. Exatamente. Então, eles fazem o trabalho, às vezes as pessoas criticam, não, eles fazem todo um trabalho investigativo, mas para isso eles têm que estar protegidos, eles têm que ter uma sala especial para isso, uma sala que ninguém vai ficar toda hora abrindo e fechando a porta, incomodando eles. Sim. Tem que ter privacidade, porque às vezes vai rodar um vídeo várias vezes para conseguir enxergar.
né? Então, a gente, graças a Deus, com esse auxílio da comunidade, com esse engajamento, a gente conseguiu dar uma sala decente para eles, né? Então, isso com certeza vai repercutir e vai nos ajudar, porque assim, ó, os desafios são grandes para a segurança pública também. Nós temos as facções, a gente tem um monte de drogadição, e isso se combate com inteligência, né? Com câmeras, com vídeo monitoramento. Faço parte do Rotary Clube de Garibaldi, que também é uma entidade que ajuda muito escolas que precisam, lar de idosos. E também foi feita a palestra com o Ricardo Amorim, agora na metade há uns meses atrás, onde o Sicredi foi parceiro e o resultado dessa palestra, que foi R$150 mil, vai ser empregado nas Forças de Segurança de Garibaldi e Carlos Barbosa. Já falei com o coronel da Brigada Militar na semana passada, nós vamos nos reunir com o pessoal da Polícia Civil também. Então, possivelmente, nós teremos câmeras em Garibaldi e Carlos Barbosa de ponta, em pontos estratégicos da cidade também, para também nos transmitir segurança. Perfeito. Então, é satisfatório, estou gostando, né? Agora assumi recentemente mais 2 anos no Concepro. A nível FECONCEPRO, a minha gestão termina em abril. Né? É um pouco mais complexo porque é a nível estadual. Certo. Às vezes o Estado não quer muita aproximação porque sabe que a gente vai pedir alguma coisa, então eles não querem. Eles sabem que os concepros fazem o trabalhinho nas suas comunidades e aí, então eles deixam nós um pouquinho de lado. Mas é satisfatório. Eu acho que também faz parte daquilo que a gente se propôs como cidadão, né? Como parte de uma comunidade, a contribuir com aquilo que a gente pode. Né? Verdade, verdade. E isso também volta, Caio. Volta, com isso certeza. também volta. Isso nos faz bem, com certeza. Isso nos faz bem. Eu teria mais um monte de coisa para te perguntar. Queria falar do grupo das bicicletas, queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre família, mas o nosso tempo, ele nos pega. E aqui, então, eu quero deixar registrado o convite, eu quero que você volte em algum momento, até porque o papo fluiu, que foi uma maravilha, e com certeza aqueles que nos acompanharam vão querer te ouvir mais, porque as dicas foram maravilhosas. Então, para que a gente possa encerrar, eu sempre faço a mesma pergunta aqui no Propulsor Empresarial Podcast. O que mais pode ser dito para que esse momento tenha valido a pena? Então, eu acho que vou fazer uma provocação para meus colegas comerciantes também, né? Gustavo Caetano, que é um palestrante também, que é estudioso do setor de vendas, né? Ele diz que o futuro do varejo já tem data, 2026. Então, aos meus colegas, vamos lá, porque 2026 é um novo ano, muitas coisas vão acontecer, né? E nós temos que estar preparados para isso. Mas eu quero dizer que foi muito válido estar contigo, Evandro, pela essa relação que a gente tem de respeito e de amizade. Espero ter contribuído com quem estava nos ouvindo. Eu acho que aquilo que eu falei é um pouco das experiências que eu tive na vida, acertos e erros. Eu acho que a gente tem que compartilhar. Eu tenho um amigo que fala que para a gente ensinar, a gente tem que sentar para aprender. Né? E eu gosto muito de aprender. Estou sempre disposto a aprender. A gente sempre vai estar em evolução. E se eu estou aqui hoje é porque eu estou aprendendo. Então, sentado para aprender. E que todos tenham um ano de 2026 excelente, que se finalize esse ano de 2025 com muito sucesso, com as famílias, né? Se nós atrasarmos agora, acho que a Valentina está ouvindo e tu sabe que ela não gosta muito de ti, né? Ela fica brava comigo porque eu sempre te segurava mais. Que nós fizemos um treinamento que terminava ao meio-dia e ela tinha que ficar esperando até 12:30. Valentina, um beijo no teu coração. Não fica brava comigo, me perdoa, pelo amor de Deus. Tu vê que é o teu pai que fala bastante. O Evandro tentou te comprar com chocolatinho, mas não resolveu. Não resolveu, né? Tem que mandar 2, então. E para tua felicidade, ela tá namorando um colorado. Que coisa bem boa. Essa sim tem bom gosto. Então eu quero agradecer a todos que estavam nos assistindo, espero ter contribuído. Sucesso a todo mundo, que tenha um excelente final de ano e um 2026 de muito sucesso, de muito desafio e que todos conquistem e que o CNPJ que abriram seja de sucesso, que passe por tudo e que tenha um sucesso nessas vidas. Que legal. Caio, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, obrigado pela confiança no projeto, de ser um dos apoiadores. E obrigado pelos ensinamentos, que tu pode ter certeza que não só os que nos acompanham, eu também hoje aprendi muito contigo, de coração. Obrigado. Então, muito obrigado, que Deus te dê em dobro todas essas falas desejosas, positivas que você ofertou aos que nos acompanham, que Deus te dê em dobro. Muito obrigado. E a toda a tua família. Muito obrigado. Então, obrigado, Caio. Cris, muito obrigado. Jean, muito obrigado a todos que nos acompanharam mais essa edição, mais esse episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Muito obrigado pela companhia de vocês. Por favor, comentem, curtam, compartilhem e
Até semana que vem. Opa, tem que mostrar essa semana com a garrafinha. Que legal. Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau.